A Isabela dá uma risada e pergunta então se a Cecília não vai encontrar a Malu nunca mais. E diz que imagina o quanto que a Cecília está chorando em casa igual a Madalena. A Estefânia diz que ela está chorando o dia inteiro e não tem quem aguente ficar perto dela. Foi por causa disso que ela teve que sair de casa. A Isabela diz que já implorou ao diabo a sua santíssima ajuda e que isso ele deu sim a ela e que agora ela tem certeza que a Cecília nunca mais vai encontrar a Malu. Tudo começa com a Malu chegando então na casa do Miguel e ela sai correndo e tocando em tudo e se emociona ao ver a Tininha de longe. Então ela grita para a Tininha, que também fica muito surpresa ao ver que a Malu está ali de volta na sua casa. Então elas duas se encontram e se abraçam. A Malu abraça a Tininha, lhe elogia e diz que ela está muito linda e que cresceu muito. Depois ela pede que a Tininha conte tudo a ela e de como ela está. A Tininha pega logo na veia e vai logo perguntando se ela trouxe ou não o irmãozinho que ela prometeu. A Malu sem jeito responde que naquele momento não, mas que depois talvez ela traga. A Tininha fica um pouco triste e a Malu pergunta se ela sabe onde que o Miguel está, porque ela precisa falar com ele. A Tininha logo de início fica calada e depois a cena vai para a Estefânia, que está conversando com a Isabela no telefone e diz que não pôde ligar para ela antes porque teve que levar a Cecília para a fazenda onde a coitada da Malu estava. Mas que o problema é que quando elas chegaram lá já era tarde e a Estefânia teve que aguentar a Cecília chorando o tempo todinho no caminho. A Isabela se assusta e pergunta como que é essa história e se a Cecília levou um fora da coitada. A Estefânia sorri e diz que nem ao menos encontraram ela, porque o problema é que quando elas chegaram lá na fazenda, foram informados que ela tinha saído minutos atrás antes que elas chegassem. E diz que o melhor de tudo é que a Malu saiu para sempre. A Isabela dá uma risada e pergunta então se a Cecília não vai encontrar a Malu nunca mais. E diz que imagina o quanto que a Cecília está chorando em casa igual a Madalena. A Estefânia diz que ela está chorando o dia inteiro e não tem quem aguente ficar perto dela. Foi por causa disso que ela teve que sair de casa. A Isabela diz que já implorou ao diabo a sua santíssima ajuda e que isso ele deu sim a ela e que agora ela tem certeza que a Cecília nunca mais vai encontrar a Malu. A Estefânia se assusta com essa conversa e diz que na verdade ela não está nem aí para onde ela vai, porque tudo o que importa para ela é que a Malu desapareça. A Isabela acredita que elas não vão ter mais notícias dela, da Malu. A Estefânia diz que sabe muito bem aonde que ela está. E a cena agora vai lá para a Malu, que continua brincando com a Tininha. E depois de brincar um pouco, a Malu pede para a Tininha contar onde que está o João Miguel. A Tininha diz que está bem. É que o pai dela, na verdade, ela não sabe onde está. E dá um sorriso. A Malu pergunta se ela acha que ele pode estar no quarto dele ou no escritório. E onde pode achar ele. A Tininha, por sua vez, fica dando uma de difícil com brincadeira e a Malu agarra ela e puxa ela dizendo: agora eu sei aonde eu vou procurar, e sai com ela na carreira. E depois a Tininha diz que não e fala que o papai dela não está em casa. A Malu pergunta onde ele está. A Tininha fala que ele saiu e a Malu pergunta novamente para onde foi que ele foi. E a Tininha, levando tudo na brincadeira, responde que ele foi para a rua. A Malu sorri e diz que isso ela já sabe, mas ela quer saber para qual lugar ele foi. A Tininha sorri novamente e diz que não sabe. A Malu fica um pouco pensativa e olhando para os cantos sem saber o que fazer. E agora a cena vai lá pro Omar, que chama a Micaela e pede para ela colocar mais roupa em sua mala. A Micaela tenta questionar e ele grita com a Micaela para ela ser rápida. A Micaela diz que tudo bem e vai saindo. E ele diz que vai procurar a Lírios. A Malu entra correndo com a Tininha em casa e pergunta a Tininha se ela lembrou dela alguma vez ou não. A Tininha fala que sim, que muitas vezes. A Tininha aproveita o gancho e pergunta se ela também lembrou dela. A Malu diz que sim, que lembrou dela várias vezes. A Tininha questiona e diz que ela lembrou sim dela, mas que não trouxe o irmãozinho que ela prometeu. A Malu diz que não, mas que ela não pense que ela se esqueceu da sua promessa e ela jura que vai cumprir.
A Tininha diz que a mamãe dela tinha prometido dar um irmãozinho a ela também, mas que não deu e acabou indo embora outra vez. A Malu fica só observando e a Tininha diz que no colégio dela uma menina disse a ela que a mãe dela estava morta e a professora brigou com essa menina. Ela ainda diz que isso é mentira, é uma brincadeira, porque é igual da outra vez que falaram que ela tinha ido para o céu, mas ela apareceu novamente. E continua falando que a senhorita Branca, a orientadora dela, também se foi. E pergunta se agora que a Malu já voltou, se ela agora fica com ela. A Malu responde que ainda não sabe o que vai fazer e que, para falar a verdade, ela não sabe nem o que será da vida dela, mas que tudo que ela tem que fazer é ficar ali sentadinha e esperar até que o pai dela chegue para assim eles poderem conversar. E depois ela chama a Tininha para brincar um pouco. A Tininha, por sua vez, pergunta do que ela quer brincar. A Malu diz que, para começar, ela vai ensinar ela como deve arrumar a roupinha do bebezinho. E quando elas estão ali felizes brincando, quem é que chega para estragar tudo? A Estefânia, o charuto de macumba, e fala que ela sabia tudo. A Malu fica só olhando e a Estefânia continua a dizer que ela sabia que a Malu viria sim ali na casa do João Miguel e que tinha certeza que ela iria voltar. É aí onde a Malu levanta com 220 e diz: pois é, ela voltou, e aí o que você tem a ver? A Estefânia, com aquela cara de debochada, pergunta por qual motivo e intenção ela voltou. A Malu responde que acredita que isso não interessa a ela. A Estefânia diz que ela continua sendo a mesma grossa de sempre e que não mudou nada. A Tininha, sentadinha quietinha, pensa que ela fica calada? Fica nada, ela toma as dores da Malu e diz que isso não é verdade, porque ela sabe muito bem que a Malu mudou sim. A Estefânia olha para ela e diz que isso é o que ela acha, porque o pau que nasce torto nunca se endireita. A Malu grita e diz que isso já chega e que ela, a Estefânia, pode ficar pensando o que ela tiver vontade, mas que na verdade ela sabe muito bem que ela mudou e que mudou muito. A Estefânia, toda debochada, diz que sabe sim que ela mudou e está muito fina agora. A Malu diz que está falando de mudança por dentro e não por fora, porque agora ela já está se conhecendo e sabe muito bem que é mais mulher e amadureceu muito, e pergunta se é assim que se fala, se é assim que ela gosta. A Estefânia olha para a Tininha e pergunta o que ela está fazendo ali, porque a avó dela já tinha dito a ela que não gosta de ver ela sentada no chão. A Malu chega perto da Tininha e pergunta carinhosamente se ela pode deixar ela sozinha com a Estefânia, porque ela tem que falar umas coisas com ela. E ela pode ir colocar o bebezinho para ir dormir e ficar esperando por ela lá. E pede para a Tininha subir, que depois elas brincam mais. A Tininha, ao sair, dá uma bela de uma encarada na Estefânia e por pouco ela não chamou ela de bruxa. E logo depois a Malu se levanta e pede para a Estefânia soltar tintim por tintim tudo o que ela tem para dizer a ela. A Estefânia cruza os braços e diz: tá bom, eu começo. E pergunta para que ela veio para a casa do Miguel. A Malu responde que é porque já está sabendo que a Viviana morreu. A Estefânia pergunta se a Malu pretende ocupar o lugar da Viviana e se ela pensa que esse lugar está vago, e afirma que não, porque se ela pensou que ele estava, ela se enganou. A Malu dá uma bela de uma debochada também e diz para ela ficar sabendo que ela sabe muito bem que essa pessoa que pode estar ocupando o lugar, sem dúvidas, não é ela. A Estefânia dá um sorrisinho leve e diz que claro que não é ela que está ocupando esse lugar, mas afirma que é outra pessoa. A Malu responde que se tudo o que ela quer é aborrecer ela, ela está perdendo seu tempo. A Estefânia diz que acredita que ela não deve estar sabendo de muitas coisas. A Malu diz que na verdade o que ela sabe é que o João Miguel está passando por alguns momentos bem chatos e que ele está sozinho precisando dela e que gosta dele e que por isso ela deixou tudo para trás e fechou os olhos e veio correndo para ele. Por esse foi o motivo que ela veio procurar ele. A Estefânia diz que definitivamente existe muitas coisas que ela, a Malu, não sabe. E depois que ela diz um monte de porcaria a Malu, ela fala que o João Miguel fez com ela é desprezível. Mas a Malu responde que já perdoou ele. É aí onde a Estefânia tenta destruir tudo e diz que isso é uma pena porque o herói do filme dela já voltou a atacar novamente. A Malu pede para ela não perder o tempo dela falando mal do Miguel porque ela não vai acreditar. Então a Estefânia revela tudo, que o João Miguel está apaixonado pela orientadora da Tininha, a mulher que matou a Viviana,
e que simplesmente ele está esperando ela ficar livre para assim casar com ela, e deixa a Malu extremamente arrasada.